Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e no programa de hoje, no Conexão Simbrense, a gente vai falar sobre a data da construção da igreja de Nossa Senhora das Montanhas de Simbres. Se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um like se gostar do conteúdo, toque naquele sino para ativar as notificações e vamos começar. Quando a gente estuda a história de Simbres, pela literatura que a gente tem disponível, a literatura mais popular, mais acessível, a gente encontra algumas datas divergentes em relação à fundação da missão que deu origem à vila. A gente encontra, por exemplo, 1669 e também 1671 ou 72 e 1692. São essas três datas que basicamente a gente encontra, mas as três parecem erradas. Tudo indica que a missão do Ararobá, a missão de Nossa Senhora das Montanhas, que deu origem a Simbres depois, foi fundada por volta de 1676. A gente sabe disso pelas pesquisas mais recentes feitas pelo historiador Igor Cardoso, que é um dos maiores conhecedores na atualidade desse tema, do tema Ararobá, da Ararobá mais antiga, da Ararobá dos anos de 1600 e 1700. Ararobá, a região imensa que hoje corresponde mais ou menos ao agreste de Pernambuco, né, pegando de norte a sul. E nos primórdios, no Ararobá, havia dois núcleos, um em Simbres, no norte, né, onde depois se tornou Simbres, na verdade, e outro no sul, que corresponde à atual cidade de Garanhuns. Então, se a missão foi fundada por volta de 1676, é possível que a igreja venha mais ou menos desse ano, ou um pouco depois. Não dá para imaginar que a missão fosse permanecer muito tempo sem um templo. 1669 é uma data errada, 1671 ou 72 é uma boa aproximação, é uma boa dedução, mas pelas pesquisas de Igor, com a triangulação mais eficiente que ele conseguiu, com fontes novas que ele conseguiu também, ele conseguiu uma precisão maior, conseguiu uma aproximação ainda melhor, e hoje a gente sabe que provavelmente foi em 1676, ou por aí. 1692, aí já é uma data que, na verdade, é que se diz que foi fundada ou foi criada a freguesia de Nossa Senhora das Montanhas, a paróquia. É uma data que a gente também não tem documentação para embasar, a gente não tem como afirmar se essa data está correta, mas esse é tema para outro programa. Nesse a gente vai falar só sobre a construção da igreja. E na verdade, o tempo foi passando e ela sofreu muitas mudanças, isso é normal. Mais de 300 anos, não dá para esperar que ela fosse ficar idêntica como ela foi criada. A gente sabe que em 1800 ela teve alguma reforma. Em 1762 ela aparece no documento que fala da instalação da vila de Simbres, o documento da instalação da vila. Lá fala que já havia naquele lugar na vila uma competente matriz. Então a gente imagina que era uma igreja sólida, uma igreja bem construída. Naquele tempo ainda estava em bom estado. Em 1800 ela teve outra reforma que a gente vê uma citação muito por relance, assim, sem muito detalhe. Em 1843 disse que ela foi construída, mas essa informação também a gente não vê cabimento. Até que se encontre informação mais concreta, se encontre documentação, a gente pode afirmar que em 1843 não houve construção de igreja nenhuma. E não houve uma segunda igreja em Simbres. Sempre foi aquela no mesmo lugar, com alterações conforme os séculos passaram. Em 1852 ela estava num estado muito ruim. E foi nesse ano que ela sofreu a reforma que eu já falei aqui. Vocês também devem lembrar, a reforma que foi comandada pelo Frei Caetano de Messina. Teve até algumas paredes refeitas porque elas estavam praticamente arruinadas. Então foram demolidas e refeitas, pelo menos duas paredes. E outra reforma, essa também que a gente não encontra por enquanto documentação nenhuma que dê detalhes ou que afirme com precisão de data,
mas provavelmente na década de 1910, por volta de 1918, mais ou menos, a igreja de Simbres ela foi reformada novamente e ela ganhou o aspecto que a gente vê hoje. Foi nessa época, muito provavelmente, que a torre foi construída. Essa torre não é do tempo do Frei Caetano de Messina, como algumas pessoas pensam. Ela é bem posterior. Ela deve ser dessa última reforma. Essa torre e aquelas asas, né, que tem no fundo da matriz. Ali na altura do presbitério a gente tem uma asa de cada lado, né, um cômodo de cada lado. Provavelmente esse acréscimo veio dessa época. Essa igreja, pela importância histórica que ela tem para toda a região, para o Agreste todo, eu diria até para Pernambuco, porque no interior ela é uma das igrejas mais antigas, uma das mais antigas que a gente tem referência. Na verdade, houve outras, até mais velhas do que Simbres, mas que algumas até foram demolidas, sumiram, mas Simbres ela pelo menos se encontra de pé, né, resistindo ao tempo. É um templo muito importante, né, para o desenvolvimento da região. Ela foi o ponto de partida dessa ocupação, né? Infelizmente em detrimento do povo Chucuru e Ararobá e o povo Paratió também, né? Nosso passado é assim, né? O passado, eu sempre falo isso, né? Que o passado ele é muitas vezes doloroso. Estudar a história é doloroso e tem que ser assim, porque se a história não dói, ela não nos causa efeito nenhum. Merecia um estudo muito bem aprofundado a matriz de Simbres, um estudo arquitetônico até, prospecção nas paredes, no piso, realmente merecia, porque como a gente sabe que ela vem daqueles tempos da missão, talvez as paredes da igreja nos revelem coisas que a gente há muito está em busca. Infelizmente a gente não dá muito valor a esse trabalho arqueológico na nossa região, mas ele é muito importante, né? É um dos sonhos, né? Quem estuda a história de Pesqueira e Simbres tem esse sonho de ver um trabalho sério feito na matriz de Simbres, assim como também em outras igrejas. A matriz, não a matriz, mas a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens também merecia um trabalho do mesmo tipo. Enquanto isso não acontece, a gente vai pesquisando com o material já levantado pelos antigos historiadores e com a documentação que aos poucos tem surgido, a gente tem conseguido acessar e tem feito novas descobertas sobre o passado de Simbres e de Pesqueira. É isso.